Bom dia, aqui quem fala é o professor Jamerson e nesse vídeo estaremos falando de um assunto extremamente simples e complexo ao mesmo tempo na cabeça das pessoas, certo? Na verdade é um conceitozinho que ronda ao mundo e a mente das pessoas estudiosas de idiomas, certo? Então estaremos aqui de forma básica, rápida e precisa falando sobre esse termo, certo? O vídeo se refere ou o nome do vídeo é o que é fluência, certo? O que é ser fluente em uma língua, certo? Existe um erro dentro da mente das pessoas no que concerne a ser fluente, certo? Vamos deixar isso bem claro. Ser fluente não é você simplesmente falar de forma perfeita, sem nenhum erro, sem nenhum equívoco. Isso não significa ser fluente, certo? Evidentemente que é necessário um fluente ter uma boa dicção, ter uma boa se expressar de forma a que o receptor compreenda o que está sendo passado, certo? Mas ter uma pronúncia ou um argumento perfeito, isso não tem nada a ver com ser fluente, certo? Isso pode ser outra coisa, isso pode se referir a oradores, a retóricos, certo? Mas não tem, embora esteja interligado, não é bem isso, certo? Ser fluente, certo, é ter a capacidade de se expressar em uma determinada língua de forma corrente, de forma contínua, certo? Isso é o conceito mais básico para fluência, certo? Então esse conceito não atrela simplesmente ser fluente significa não cometer erros. Eu sou nativo de língua portuguesa, certo? E todos os dias da minha vida eu escuto as pessoas falando formas diferentes do que eu aprendo na gramática, certo? E há um respaldo grandioso na linguística para isso. Então não é nada que espante, certo? Isso é um assunto para espantar leigos, certo? Então você que está aprendendo uma nova língua, que eu presencio isso, não de agora, desde que eu me entendo por profissional dessa área, todas as pessoas que começam a aprender uma nova língua, elas têm uma certa dificuldade, certo? Um certo entrave quando elas começam a falar, porque buscam falar com perfeição, sem cometer certos deslizes, vamos dizer assim, certo? A questão é que esses deslizes são algo natural do aprendizado da língua, certo? Quando as pessoas estão aprendendo naturalmente, elas cometem deslizes para que em cima desses deslizes elas possam desenvolver o aprendizado, certo? E aí está o segredo. Então, fica essa dica para vocês, todos vocês que estão aprendendo qualquer língua, não tenham medo de falar, certo? Porque para se tornar fluente não é necessário falar perfeito, é necessário falar e falar continuamente. Aqui quem fala é o professor Jamerson. Tenha um excelente dia e auf Wiedersehen.